Vamos falar hoje sobre trauma crânioencefálico, né? Bom, a gente sabe que trauma crânioencefálico é um dos principais motivos de morte na população jovem por causa de acidentes, né, gente? E geralmente os traumas, lógico, né? Tem os que são reversíveis, mas geralmente são muito graves, né? E podendo deixar sequelas muito graves também. Estima-se, olha só a estatística, hein? Estima-se que ocorra um trauma crânioencefálico a cada 15 segundos e que um paciente morre devido a essa causa a cada 12 minutos. Quer dizer, é muita gente morrendo por conta de trauma, né? Bom, vamos lá. Ó, aqui eu coloquei uma foto para vocês entenderem que o trauma crânioencefálico é qualquer agressão contra a cabeça, atingindo toda a parte do couro cabeludo, crânio, meninge, que reveste, né, o crânio, o encéfalo e os nervos cranianos. Aqui, ó, a parte lá da medula espinhal, tá? Então, é considerado trauma o que acomete toda essa região. Bom, nós temos uma pressão intracraniana, que é uma pressão causada por todo o conteúdo do cérebro, que é sangue, líquor e o volume do crânio. Lembrando que o crânio é engessado por um osso, né? A calota craniana. Então, toda a pressão que tem lá dentro, gente, aumento de sangue, tudo, edema, não tem para onde expandir. E aí aumenta essa pressão do crânio, tá? Então, a pressão normal do crânio varia mais ou menos entre 5 a 15 milímetros de mercúrio, ou em algumas literaturas de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Isso é o normal. Quando a pressão intracraniana está acima de 60 milímetros por mercúrio, dificilmente a gente consegue salvar a pessoa, porque aí nós temos a morte encefálica, tá? E para a gente monitorar essa pressão intracraniana, é um catéterzinho que vai lá dentro do crânio, é uma pressão invasiva, com risco de hemorragia, quer dizer, só se coloca esse catéter para medir pressão intracraniana se realmente for muito grave a situação, tá? Senão, não se coloque. Paciente de UTI também, tem todo um cuidado para ficar monitorizando essa pressão intracraniana. Bom, traumas de lesões de couro cabeludo, né? São as lesões mais simples, né, gente? Que às vezes acaba pegando alguns fragmentos ósseos, tal. Mas quando a gente fala de couro cabeludo, a gente tá falando da parte mais externa, que tem uma lesão por faca, ó. Não sei se vocês estão vendo, pegou um pouco mais que o couro cabeludo, né? Mas o que é importante a gente saber? Qualquer coisa que esteja dentro do couro cabeludo, ou na verdade, qualquer coisa que esteja em qualquer lugar do corpo, não deve ser retirado, tá? Inclusive na calota craniana, né? Nós não podemos mexer, tá? Fraturas de crânio nem sempre são associadas à lesão cerebral. As fraturas podem ser fechadas, que são as mais simples, né? Ou melhor, são consideradas simples, mas não obrigatoriamente mais simples. Nós temos as abertas, né? Que são aquelas mais maiores, vamos dizer assim, com comunicação direta entre o scalp lacerado e a substância cerebral, que são as mais perigosas, né? Tem o encéfalo exposto, e as fraturas cranianas normalmente se dividem entre as de base e as da calota craniana, base e calota craniana. Fraturas de base do crânio, tem alguns sinais que são pertinentes às fraturas de base de crânio, tá? Caracterizada principalmente pela perda de líquor cefalorraquidiano, tá? E pode aparecer otolicorreia, que é a saída de líquor pelo ouvido, ou a rinolicorreia, que é a saída de líquor pelo nariz, lembrando que o líquor ele é bem claro, né? Como se fosse a água, né? Quase transparente. Às vezes pode ter um pouco de sangue aí. Equimose é esse arroxeado, né? Equimose na região da mastoide, que é essa primeira foto atrás da orelha, e equimose periorbitária, em volta dos olhos. Então, toda vez que a gente pega um paciente que sofreu um acidente com essas equimoses, a gente sempre olha, sofreu acidente de carro, de moto,
qualquer coisa assim, a gente sempre levanta aqui atrás da orelha e observa a periorbitária para ver se tiver essas equimoses, gente, suspeita de fratura de crânio, de base de crânio é enorme, né? A gente não pode desconsiderar. Lesão cerebral difusa. Isso é muito grave, né, gente? Geralmente produzida por movimentos rápidos. Ó, eu coloquei essa foto aqui para vocês verem. Geralmente acidentes automobilísticos ou, né, acidentes de moto também, onde a pessoa vai com o pescoço para frente, vai com o pescoço para trás. Por isso que hoje os carros têm aquele encosto de cabeça, porque isso é muito grave e pode causar, né, esses movimentos rápidos, pode causar interrupções das funções cerebrais, né? E os sintomas vão desde sintomas leves até sintomas mais graves, tá? Como perda rápida das funções neurológicas, confusão mental, amnésia temporária, cefaleia, que é dor de cabeça, náusea, vômito, e tem uma taxa de mortalidade alta para as pessoas que sofrem esse trauma de lesão cerebral difusa, que a gente chama. As lacerações, né, que significa perda de continuidade do tecido cerebral, que também é muito sério, né, gente? Perdeu massa encefálica, né? E um dos principais ferimentos, gente, ou são essas fraturas abertas, né, de crânio, por esmagamento ou por impactos fortes, ou ferimentos por laceração do tipo arma de fogo, levou um tiro na cabeça. E os sinais e sintomas no geral, tá, gente? Eu pus aqui generalizado para a gente não complicar. Depois a gente pode, vocês vão aprender aí ao longo, né, de todo a faculdade, vocês vão aprender mais coisas sobre cada um desses sintomas específicos, mas vamos generalizar. Então, quais são os sinais e sintomas que aparecem quando a gente tem um trauma crânioencefálico? Pode ser só crânio, só encéfalo ou crânioencefálico. Então, primeiro, dor e edema no local da lesão, né? Dor e inchaço no local. Hematoma das pálpebras, que é aquela, né, que nós mostramos lá, aquela parte arroxeada. Pupilas anisocóricas, eu coloquei a foto aí para vocês verem. Vocês estão percebendo que uma pupila está bem maior que a outra? Isso a gente se chama de anisocoria. Geralmente, gente, quando a gente tem essa anisocoria, é porque a lesão é só numa parte do cérebro, e geralmente é do lado contrário que está causando a anisocoria, tá? Saídas de sangue que nós já ouvimos, que nós acabamos de falar, né? Ou líquor pelo nariz e pelo ouvido, também são sintomas graves. Tonturas, desmaios, sonolência, paralisia unilateral, né? Um movimento, uma parte do corpo para de se mexer. Confusão mental progressiva, vai piorando. Então, no começo, ela consegue lembrar de tudo que está acontecendo, depois ela vai perdendo a consciência, né? Pulso lento e forte, alterações respiratórias, visão dupla ou às vezes até cegueira, náuseas e vômitos também podem ocorrer, né? E a vítima pode ficar agitada devido à hipóxia, começou a faltar oxigênio no cérebro, ela começa a agitar até perder a consciência. E aqui, por último, o protocolo de atendimento à vítima de TCE. Primeiro, gente, vamos falar assim, ó, se a gente socorrer essa vítima na rua, primeiro, tentar mexer nela o mínimo possível, lembrando que pode ter fratura de coluna, né, ou a parte de encéfalo, então, vamos mexer essa vítima o mínimo possível. Vias aéreas, respiração e circulação monitoradas, vamos ficar atento, né? Contar pulso, respiração, não podemos hiperestender o pescoço porque tem suspeita de lesão, mantém do jeito que está sem mexer. Quando chegar ao suporte básico ou avançado de vida, fazer a imobilização da coluna cervical com aquele colar cervical. Realização de exames neurológicos rápidos, né? Para a gente avaliar a resposta verbal, para ver se não está confusa. Resposta à dor, para ver se tem dor. Avaliação pupilar, para ver se tem aquela anisocoria que nós falamos. E avaliação motora, para ver se a pessoa perdeu a força, se tiver consciente, claro, né? Para ver se ela perdeu a força, se ela consegue mexer mão, pé, essas coisas.
manter a vítima, se tiver consciente, o mais calmo possível, pedir para ela não se movimentar. Já falamos em verificar pulso e respiração, que é importante. Prevenir hipotermia, então cobrir essa vítima onde ela estiver e chamar o suporte avançado de vítima e levá-la para o hospital o mais rápido possível. Lembrando que morte nesses casos, né, o índice de morte é altíssimo. Tá bom? Beijo a todos, até a aula.